Saúde os irmãos com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria, muita honra eu poder estar com os irmãos nessa tarde. Abra comigo a sua Bíblia, livro de Daniel, capítulo 1 e versículo 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Amados, quando você vê aqui esse texto, você pode pensar o que aconteceu. O que acontece para que Deus permite que um rei sitia Jerusalém, que um rei invade Jerusalém, toma posse do templo, mata sacerdote, mata o rei. O que acontece que Deus permite tudo isso acontecer? Se você olhar para só o livro de Daniel, você não vai ter uma visão completa sobre esse assunto. Agora, se você começar a olhar no livro de Jeremias, no livro de Isaías, profeta que for anterior a eles, você vai ver que o motivo, a circunstância, não foi assim. O povo, Deus entregara o rei, o povo, o templo para o inimigo à toa. Não. Deus usa Jeremias para profetizar, Deus usa Isaías para profetizar, porém o povo não dá ouvido, não dá crédito, mas continua a pecar, a errar, a fazer coisas que são contrárias à palavra de Deus. Uma outra coisa importante que acontece é que o povo, eles pecavam, eles sacrificavam a outros deuses, eles faziam isso, eles escondiam ídolos dentro da sua casa. Então eles adoravam a Deus, eles também adoravam a ídolos. Vejamos que isso, o povo acontecia. Isso acontecia, e o Jeremias falava, Isaías falava, e o povo não dava ouvido. Então Deus permitiu que enviasse essas pessoas para que invadisse Jerusalém, para que destruísse Jerusalém, para que sitiasse Jerusalém. Por quê? Porque o povo não deu ouvido à palavra de Deus. Quando o homem, quando a mulher, quando o jovem, quando a criança não dá ouvido à palavra de Deus, ela padece, ela sofre. Então, meus irmãos, vamos dar ouvidos, vamos dar crédito à palavra de Deus. Muitas pessoas sofrem, padecem, porque Deus fala, não vai, ela vai. Deus fala, não pratica, e ela pratica. Deus fala, esse é o caminho, a pessoa vai para o outro caminho. Então, a primeira lição que nós aprendemos antes de entrar no livro de Daniel, que o livro de Daniel já é um resultado das situações que o povo fizeram. E Daniel, mesmo sendo justo, mesmo sendo temente a Deus, ele sofre por causa do povo. Ei, você vai sofrer por causa do povo. Então ora pelo seu povo, consagra pelo seu povo, se santifica pelo seu povo, evangeliza, prega, ora. Por quê? Porque você não vai ficar à parte.
Você não vai ficar à mercê. Se o povo sofre, você vai sofrer. Se vem a chuva de pedra ela não vem só na casa do justo, nem na casa do ímpio, mas ela vem sobre toda a cidade. Ali sofre o justo, ali sofre o ímpio, ali sofre quem deve e sofre quem não deve. Mas vamos continuar. Versículo 2: E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, em uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, a casa do seu Deus, e colocou os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Aqui fala do templo, dos utensílios do templo, das coisas que o templo tinha. Foram levadas, foram tiradas, foram extraídas e levadas para o templo de Nabucodonosor. E o rei disse a Pená, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real dos príncipes, moços em que não houvesse defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciências, entendidos no conhecimento, e que tivessem a habilidade e fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Vejamos que aqui ele fala algo interessante. Ele fala várias coisas que ele perde, vários requisitos para que ele pede, para que trouxesse esse jovem. Vários. Olha que interessante. Formosos. Ele quer uma pessoa que tenha boa aparência. Sábio. Ele quer uma pessoa que tenha conhecimento, que saiba usar. Ciência. Ele quer uma pessoa que tenha entendido em todo tipo de ciência, matemática, física, química, biologia, habilidade. Não adianta apenas saber, mas tem que saber usar. Vejamos que várias coisas que acontecem na requisitos que o rei pede para as Penás, para que ele escolhesse. Versículo 5: Ele determinou o rei porção cada dia. O alimento, até o alimento que esses escravos que viessem, eles iriam comer. Cada dia as iguarias, a comida do rei e do vinho que ele bebia, e o que mantivesse por 3 anos, porque no fim deles pudesse estar diante do rei. Então, meus irmãos, 3 anos. Essas pessoas iriam ficar aprendendo a língua dos caldeus, aprendendo a ciência dos caldeus, aprendendo, sendo instruído em tudo sobre os seus deuses, sobre a sua administração, como se vestir, como se falar, da forma e do jeito de ser. Tudo isso ele estava fazendo para que as pessoas tivessem esse conhecimento, essa sabedoria. Versículo 6: E estavam entre eles dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, o quarteto, os 4 homens que trouxeram de Judá. Esses 4 homens, eles eram especiais, eram apenas jovens, mas eram jovens que haviam sido instruídos, havia tido um conhecimento, conhecia o Deus que ele servia, conhecia a cultura de Israel, conhecia o Yahvé, o Senhor. Então eles em outro país, em outro costume, em outra língua, tudo isso, eles estavam lá para representar Deus. Olha que interessante, mesmo na dificuldade, mesmo na luta, mesmo na prova, Deus levanta pessoas para que o representasse. Deus levantou esses 4 para representar Deus no império da Babilônia.
4 homens. O que é 4 homens perante uma nação? 4 homens perante um império. Muitos falariam que é nada, mas Deus precisa de ter homens, mesmo que se for pouco, mas homens fiéis, homens que lhe representam, aos quais o chefe de eunuco pôs outro nome, trocou o nome deles, deu o nome babilônico. Por quê? Porque era costume, quando trazia o povo conquistado, mudar tudo neles, para que eles esquecessem que era israelita, eles esquecessem que era de outro povo, para que eles se implantassem e fossem babilônico. E uma das qualidades, da característica de uma pessoa é o seu nome. É por isso que quando o inimigo ele quer entrar na família, na pessoa, ele busca destruir o nome da pessoa, busca destruir a imagem da pessoa, busca destruir o ser da pessoa. Mas que nós nessa tarde podemos preservar nosso nome, nossa identidade, quem nós somos, em nome de Jesus. Vamos lá. Aí pôs o nome Daniel, Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Azarias, Mesaque e Abednego. Daniel propôs em seu coração de não se contaminar. Algo interessante. Daniel propôs no seu coração de não se contaminar com a porção da comida do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe de eunucos para que ele permitisse não se contaminar. Olha que interessante. Ele rejeitou a comida do rei. Ele rejeitou o vinho do rei. Vejamos que nós somos servos do Senhor. Nós temos que rejeitar tudo aquilo que possa impedir o propósito de Deus na minha e na sua vida. Rejeitar tudo aquilo que possa impedir o agir de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus na nossa vida. Aí, meus irmãos, e Deus fez com que Daniel achasse graça e boa vontade diante do principal do seu eunuco. Aí Deus já começa a intervir na história. Vejamos, quando o homem quer dar um passo para Deus, Deus, ele intervém na história. Deus, ele está intervindo nessa tarde, na sua vida. Mas dá um passo para Deus. Sai do pecado, sai da prostituição, sai da fornicação, sai do adultério, sai da idolatria. Busque a Deus. Quanto mais você buscar a Deus, mais Deus vai trabalhar na sua vida, mais Deus vai operar na sua vida, mais Deus vai agir na sua vida. Irmãos, então, meus irmãos, versículo 10, ele disse o chefe de eunuco Daniel: tenho temor do meu senhor, o rei, que ele determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois porque teria que ver os vossos rostos mais tristes. O que eu falo para vocês, meus irmãos? Vamos buscar o Senhor, vamos servir ao Senhor, vamos nos esforçar, porque Deus é fiel. Deus, ele deu graça aos olhos do eunuco em favor de Daniel, para que aceitasse. Ali eles comeram legumes, se alimentaram e obedeceram ao Senhor. Aí Deus, ele intervém abençoando os seus servos. Aí que é o negócio, meus irmãos. Deus, ele tem a bênção. Deus, ele ordena a bênção. Deus, ele ordena a vitória.
Que Deus em Cristo Jesus te abençoa. Em nome de Jesus, amém.